Olá, mamães, olá, papais, olá, queridas profissionais, olá, Débora. Olá, Bia. Tudo bem Tudo com você? bom? E você? Tudo bom? Tudo ótimo também. Estamos Tá aqui para bom. mais um episódio do Mundo das Babás. Estamos quase chegando no nosso número 40. Então, episódios sensacionais passaram por aí. Você que está no Sim. nosso YouTube Bia Greco Baby Care, se você ainda não está no YouTube, vai lá, aciona o sininho para que você receba aí o recado de que o nosso podcast está começando, está no ar. Fica muito mais fácil de acompanhar a gente. Então, espero que você já, clique aí, entre no YouTube e entre em contato aí direto com o nosso mundo das babás. E qual que é o propósito desse podcast? Ele foi criado com o objetivo de fornecer maiores informações para você profissional, babá e enfermeira, e também para vocês, pais e mães, que estão começando nesse mundo com um bebezinho novo, ou que vocês já estão neste mundo com uma criança ou com um adolescente, porque aqui a gente tem temas dos mais variados durante todos esses episódios. E hoje o nosso encontro aqui é com uma pessoa que eu admiro muito, admiro o trabalho dela, admiro a forma como ela se posiciona, a imagem que ela passa de mulher empoderada, mulher de garra, mulher de propósito. Então, ela mostra pra gente propósito, ela mostra pra gente alguns caminhos e que são caminhos que podem até encurtar o seu aí profissional, se você recebe dicas tão valiosas como a gente vai falar hoje aqui com ela. E para apresentá-la, deixa eu te falar um pouco, Bia, para apresentá-la, estou aqui com Débora. Sim, vou falar tudo porque eu gostei bastante, viu, do convite que você fez aí pra ela, que eu não a conhecia. E depois, quando você falou assim: olha, fiz um convite especial que eu fui conhecer lá nas mídias, eu falei. A Bia acertou de novo no convidado, porque é importante para a gente saber, porque a gente vê muito as empreendedoras aí nas mídias e às vezes a gente acha que ela não tem mais nada. Só empreende, só está ali no Instagram, só está ali bonita, muito bem sucedida, só que não é isso. Então é muito importante a gente trazer aqui na mesa de podcast mulheres que são mães, são esposas, são sim empreendedoras, mas tem toda uma vida ali atrás, tem uma família, tem um cuidado e o principal que ela fala ali nas mídias é uma serva de Deus, é uma mulher que cuida da sua família, que Perfeito. cuida dos seus. Então, para empreender já é, né? Vocês que são empreendedoras também sabem disso. Ela e a Bia que está aqui, que não é tão simples assim empreender no Brasil. Mas a gente também sabe que ser mulher, empreender e ainda ter toda a casa, toda a família é um desafio que muitas vezes, se não tem ali conexão com Deus, não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, É né, isso Bia? mesmo, Então é Bia. por isso que a gente trouxe ela hoje. E vamos parar de falar aqui, porque eu e a Bia já falamos demais, hein? Vou apresentar logo a Gene, que a gente já tá aqui, ó. Gene, já estamos. Gene Garzon. Será que eu falei certo? Eu só dei uma olhadinha para ver se foi. Sim, tá certinho. A gente recebe ela que é mãe, esposa, multiempresária, serva de Deus e CEO da Pink Lab Saúde, a venezuelana Genícer Garzon. É isso? É isso Tudo mesmo. bom, Genícer? Tudo bem? Muito Tudo bem? obrigada, meninas. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada, É viu? um prazer estar aqui no mundo das babás. E obrigada pelo carinho, é recíproco. O prazer é todo meu estar aqui. Ótimo. E Agradeço vamos às muito. perguntas, né? Vamos. Eu acho que para a gente começar, se você puder contar um pouco de como começou esse seu trabalho na tua empresa, porque é o que você fala, ela não é só empresária, ela é também empresária. Sim. Mas qual que foi o mote, qual que foi o objetivo da criação da sua empresa e também contar um pouco da sua vida, dos seus filhos, o porquê do Brasil, Sim. né? O que te chama atenção no país, o que é diferente em termos de cultura. Olha eu jogando 15 perguntas. É, É que só eu tô, 30 perguntas. A gente quer saber tudo Tá agora. eu tô muito curiosa, então, Jenny, fica à Obrigada. vontade aí no nosso espaço. Claro. Bom, falar da Pink Lab, da minha empresa atual, é uma jornada longa. Eu comecei a empreender com 7 anos de idade, por necessidade. Faltou comida na minha mesa. Eu nasci num lar muito pobre, filha de pai romeno, mãe colombiana, só nasci na Venezuela. E minha mãe era analfabeta, uma mulher extremamente trabalhadora, muito esforçada, mas com pouquíssimas, escassas oportunidades. E aí, aos 7 anos, eu comecei a colocar comida na minha mesa, criei um elástico de cabelo
e coloquei uma bonequinha nesse elástico. Minha mãe era costureira, então linha, agulha, não faltava em casa. E assim começou o meu primeiro empreendimento, que foi através da venda de um produto. De lá para cá, tive várias empresas, tive fábrica de pneus de borracha, tive empresas na área de cosméticos, inclusive aqui no Brasil, vários negócios. E cheguei na Pink Lab num momento muito especial da minha vida, onde eu estou finalmente eu encontrei o equilíbrio. Porque é muito fácil falar a receita depois de que você errou muitos bolos, né? Perfeito. Então, eu errei muito como mãe, como empresária, como mulher. Esse equilíbrio, ele, como tudo na vida, passa pela escola, passa por uma curva de aprendizado e só fazendo que você aprende. Então, quando eu cheguei na Pink Lab, foi um momento muito especial. Minha mãe morreu de câncer do colo do útero quando eu era praticamente uma criança. E inconscientemente, a vida toda, eu tive, claro, essa dor. Mas a gente supera como tudo, né? É uma dor muito profunda, mas eu sempre fui muito positiva, sou muito positiva. E já mesmo na infância eu entendia que isso era uma oportunidade para eu criar dessa dor muita força, muita garra. E usei essa dor tão profunda, com certeza, para chegar onde eu cheguei. Perfeito. Mas quando eu percebi que eu tinha nas minhas mãos uma forma de descobrir esse câncer, esse vilão que matou a minha mãe, eu fiz dessa dor, desse propósito, uma empresa, um negócio. E foi a primeira vez que eu juntei as duas coisas, porque eu sempre pensei em negócios desde o olhar de business, entendendo a potencialidade do mercado, entendendo produto, inovação. Mas esse tal de propósito que todo mundo falava, para mim, empreender já é um propósito. Porque você gera empregos, você acaba ajudando tantas famílias, já é um propósito. Sim. Mas existe algo a mais, né? O propósito por trás do propósito, né? E foi assim que eu cheguei na Pink Lab. Então, de lá para cá, tem sido uma jornada muito bonita, muito desafiadora também, porque é um produto novo. Eu estou decidida a erradicar o câncer do colo do útero, primeiro do Brasil e depois do mundo. E não importa quantos anos leve, não importa, mas eu sempre falo, quando eu partir dessa terra velhinha, eu vou estar falando para o Papai do Céu, bom, consegui, tá aqui, eu entreguei, a gente conseguiu derrubar o primeiro câncer, esse é meu objetivo nesse momento. E é legal explicar um pouquinho também, né? Da Porque empresa, a gente tá aqui nos bastidores já sabendo o que é a Pink Lab e tudo, mas explica também para quem tá vendo a gente o que é exatamente, é um laboratório, são exames, e você é médica também, é da área de saúde. Não, eu sou engenheira de produção. Vamos nada a ver. Explique tudo. Todo mundo me chama de doutora. Eu fui na linha do doutora também. A gente tá indo na linha. Eu tô na mesma pegada, então se eu cometi alguma gafe nesse sentido, perdoe-me. Já estou acostumada, não sou doutora, gente. Mas eu sou engenheira de produção e é um dos fatores que eu acredito também que foi muito feliz o fato de eu não ser doutora, de eu não ser da área. Porque quando eu cheguei na área da saúde, que era um mercado que eu dizia que eu nunca iria trabalhar, porque para mim é o mais complexo. Saúde é saúde, gente. É o primeiro, é o mais importante. Então, e é muito delicado, é muito rigoroso, tem muitas certificações, é complexo. Mas quando eu cheguei nesse mercado, minha visão era totalmente fora da caixa. Eu não sabia o que não dava para fazer, então eu queria fazer tudo. E comecei a pensar um pouco diferente. E isso foi o que foi muito bem sucedido. Eu trabalho junto com meu marido, nós somos sócios em algumas empresas, e ele tem uma ampla expertise, tem mais de 35 anos no mercado, então, claro que ele tem tudo o histórico, a expertise para isso, né? Não foi assim tão fácil. Tive uma ideia, vou fazer a ideia. Não. Se não tivesse esse lastro, com certeza não teria conseguido tão rápido. Mas o que é o Pink Lab? É um laboratório focado na detecção precoce do câncer, primeiro do colo do útero e depois outros cânceres femininos. Meu principal propósito é salvar mães, evitar a orfandade. Essa é a minha causa. Certo. E através de quê? De ferramentas genéticas, porque hoje a saúde ela está muito avançada.
só que as pessoas não sabem. E exame genético, ele parece muito distante do dia a dia de nós. E parece como se fosse algum preditivo, e não é realmente para detecção. E, por incrível que pareça, as mulheres não sabem que hoje o único câncer que está 100% mapeado geneticamente é o câncer do colo do útero. Poxa vida. Olha, o câncer que matou a minha mãe. Poxa De tantos vida. cânceres, o único que a gente tem 100% certeza da origem, da causa, é o câncer do colo do útero. E se eu sei a causa, eu posso evitar que isso aconteça. Então, esse é meu raciocínio. A gente tem um exame que ele consegue detectar até 10 anos antes o câncer surgir. Poxa. E é isso que a gente está trazendo para o mercado, inovando, colocando no mercado. E é um exame que detecta precocemente o câncer, basicamente isso, do colo do útero. Qual que é a grande diferença? Existem exames genéticos de câncer de mamas, por exemplo. Só que qual a diferença com o câncer de mamas? O câncer de mamas, você faz o teste e ele detecta uma probabilidade. O que quer dizer? De 100% de mulheres que têm câncer de mama, você faz o exame genético e somente uma pequena porcentagem, menos de 5%, dá essa relação genética, alteração genética. Vamos ao câncer do colo do útero. Se eu testo 100 mulheres, 100 terão a mudança genética que eu detecto. Por isso é o valor da detecção precoce. É muito assertivo. É assertivo. Eu Perfeito. consigo prever mesmo que essa mulher não detecte o câncer do colo do útero. Se ela tem esse vírus com essa alteração genética, com esse código genético, Ela vai ter necessariamente. ela pode, não necessariamente porque vai muito de corpo. Um corpo pode ter mais força e combater, falando numa linguagem leiga, Sim. o vírus e matá-lo, e outro corpo não. Então depende muito do corpo. Tá. O que a gente tem certeza é que se ela tem esse vírus, ela tem que acompanhar, porque Perfeito. ela já tem o risco de desenvolver, sim. E ela pegaria o pode. resultado do seu exame, levaria no médico dela Correto. e faria um acompanhamento muito mais específico. Correto, sim. Esse seria a conduta necessária a partir do exame que é feito. Correto. Tá. Inclusive, muitos... Porque a gente faz o quê? O Papa Nicolau, né? E, inclusive, o Papa Nicolau é um exame excelente, mas que já na Europa ele já ficou não como exame primário de detecção precoce, sim como exame secundário. Porque o que o Papa Nicolau faz? Ele detecta uma lesão. Tá. Ou seja, já começou o problema. Pode ser pré-cancerígena ou não, mas já há uma lesão. Então, a maioria... Por isso que o câncer do colo do útero se mantém em terceiro ainda no ranking, mesmo sabendo a causa, porque o Papa Nicolau já detecta logo o problema. Então, ele não consegue prever. Esse é o diferencial. Então, a gente detecta muito antes. Tanto que alguns Papa Nicolau, eles dão negativo, porque ele dá muito erro. Muito O Papa erro. Nicolau é um exame que dá muita falha. Isso ninguém sabe. A média Brasil é entre 60% e 80% de falha. É muito. Nossa, Muito. E ninguém Muito. sabe. É só você dar um Google e ver os inúmeros estudos que tem. Porque ele é feito por uma metodologia em lâmina, que é muito sensível. Então, tudo tem que estar direitinho para ele dar Certo. correto. E com essa falha, nós estamos sempre atrás do câncer do colo do útero. Ele sempre ganha da gente. E é isso que a gente faz. Nós detectamos muito antes. Tem Papa Nicolau que tem dado negativo. Com nosso exame dando positivo, você vai para uma revisão da paciente e ela está com câncer. Tá com câncer. Exato. Então, porque nosso é genético, é como um teste de paternidade. Ou seja, Perfeito. não tem como, não ele tem é como muito errar. sensível. É não sensível. tem como errar. E a análise do teste hoje é feita no Brasil ou é mandado para os Estados Unidos, para fora e depois volta para vocês? No Brasil. É no Brasil. É nosso laboratório. É o né? laboratório mesmo que Sim, faz. Tudo nós Tudo fazemos. desenvolvido por vocês mesmo. Quase tudo. Quase Tem uma tudo. parte dos coletores, né, dos insumos, que não é nosso, que é de parceiros, mas todo o resto é tudo nosso, que compramos, que desenvolvemos toda a plataforma. Tem patente no meu nome, foi patenteado por mim. Excelente. Ô, Jane, por que Isso. Brasil? Longa Qual é a sua história. história? Longa longa história. história, Vamos um pouquinho Sim. explorar esse Vou teu lado resumir. pessoal. Por que o Sim. país, né? Por que o Brasil? Eu morei nos Estados Unidos, morei na Colômbia. E na Colômbia, eu conheci o meu primeiro marido, meu ex-marido. Tá. E ele é brasileiro. Brasileiro. E acabei vindo para o Brasil com ele. Aí a gente acabou separando. E pois fiquei, porque... E ele te deixou o Brasil. Fiquei A porque- gente se separou Tá bom, e, eu fico aqui. e ele deixou o Brasil. E eu fiquei porque tinha filho pequeno na época. E Tá. para mim, que eu não tinha tido pai, que eu não falei na história,
história, mas meu pai não me criou. Tá. Morreu quando eu tinha 8 anos, mas fui inexistente na minha vida. Tá. Eu tinha uma consciência a clareza da importância da paternidade. E graças a Deus, ser um excelente pai, foi muito presente na vida do meu filho. Eu tive muita sorte na paternidade dele. E aí eu fiquei, bom, vou ficar para que meu filho cresça perto dele. Perfeito. E me apaixonei pelo Brasil loucamente, então legal. nem penso. Hoje pensar morar fora dói, assim. Eu amo o Brasil de verdade. Olha, Sinto que como bacana. minha terra. Muito bom. E eu acho que é legal, Bia, eu sei que você vai ter várias outras tenho. perguntas aí, Tenho mas sim. enquanto isso, é importante a gente deixar claro, né, para todo mundo que está assistindo o nosso podcast e ouvindo também, que a gente está tratando aqui de assuntos que servem para todo mundo, não é nem só para as mulheres, mas para os homens também compartilharem esse podcast. Por quê? Porque a gente está falando de assunto que serve ali para as babás, você que é babá, que às vezes está na correria, né, Bia? Isso. Você vive na correria. A Bia sempre traz dicas, não só aqui, mas lá no Instagram, para vocês que são babás, para crescimento de todos os sentidos, mas a saúde, como a gente está falando desde o início, é muito mais importante do que qualquer outra área da nossa vida. Eu acredito muito na questão espiritual com Deus, mas uma das áreas, né, mais importantes. E você que é babá, você que é mãe, eu vivo também na correria, não dá tempo de eu fazer meus exames, não dá tempo de eu, né? Gente, é uma vez, às vezes, que é o indicado, né? Uma no ano, um manual, dependendo da situação, e se a mulher não tiver nenhum resultado positivo, enfim, para acompanhar. Então, é tão importante isso aqui que a gente está trazendo, que não é só a presença, né, dela aqui, mas é do assunto também, né, Bia? Isso. A gente está falando com babás, a gente está falando com as mães, a gente está falando com os pais. Então, manda esse conteúdo aí para todo mundo, compartilha, para que a gente possa realmente visualizar o que hoje a gente tem, olha só, no Brasil, de fontes aí, de ferramentas, para a gente acabar com isso, né? Não é da noite pro dia, a gente sabe disso, e como você disse, mas eu acredito que a gente podendo fazer cada um o seu papel, a sua parte, a gente consegue fazer isso. A gente, aos pouquinhos, a gente vai mandando informação e notícias para todo mundo, porque a gente perde tanto tempo, né, Bia? Passando exatamente. tanta notícia ruim, tanto memezinho, tanta coisa aí na internet. Passe conteúdo que vai acrescentar na vida de muita gente, que eu tenho certeza que, né, a Sim. sua também vai ser produtiva, Ô, Jane, né? eu tenho uma pergunta aí, desculpa te cortar. Imagina, eu encerrei são que eu as acho que é. curiosidades de Bia, mas eu tenho uma pergunta que foi logo no começo, quando você disse que finalmente você acha que chegou ao equilíbrio. Sim. E esse equilíbrio a gente busca muito aí, até na orientação para as profissionais, porque hoje a gente tem profissionais que entram nas casas numa segunda-feira e saem na numa sexta, Sim. né? Você tem filho, Sim. tá maiorzinho o Desde seu. 19, Já aham, estão maior, mas tive enfim, muita babá. teve muita babá. Eu também, eu tive seguidinho, hoje eles estão grandes, mas eu já tive seguidinho, que eu tive todo o movimento de profissional em casa. E eu sei da dedicação delas, e eu sei o quanto elas abrem mão de muitas das coisas da família. Né? Eu tenho um profissional hoje indo para Dubai, para os Estados Unidos, para outros países, ficando 6 meses fora. Sim. Então, elas realmente têm uma opção, uma escolha de vida, que é o que você teve lá, uma obrigação com 7 anos, que foi uma obrigação, que você falou, eu não tenho saída porque eu passo fome mesmo. Sim. Mas hoje elas também têm muitas necessidades que elas acabam fazendo escolhas que deixam de lado o primordial, talvez, para elas, em termos de valores, de princípios e tudo mais. E você falou que agora você conseguiu chegar neste equilíbrio. Como que você transfere aí, em formas de conhecimento para estas profissionais, o que é esse equilíbrio tão buscado por nós? Sim. E, ao teu ver, né? E como que a gente chega de verdade, seja de uma forma espiritual, ou espiritual que manda nessas outras caixinhas, ou não, o espiritual faz é só um elo, ele tá aqui do ladinho e vai me seguindo. Como que você chegou nesse tal de equilíbrio que todo mundo busca hoje? É a felicidade e o equilíbrio, a felicidade e o equilíbrio, Sim, né? sim. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, excelente pergunta. Eu sou apaixonada por esses começos do zero, né? Tá. Então, digamos, uma profissional, babá, é uma das funções que eu admiro muito, é uma das funções mais lindas. Eu tive muitas babás,
E eu falo como uma pessoa que teve que sacrificar muita coisa, porque é o caminho. Não, a gente alcançar esse equilíbrio é um processo e há tempo para tudo. Eu, no meu começo de vida, e o conselho que eu daria, porque eu percebo, por exemplo, você está me falando, eu tenho profissionais que saem de casa, geralmente elas vão conviver com uma ambiência, umas pessoas de um nível muito superior. Isso. Eu tinha mãe analfabeta, eu já dormi em jornais, eu já dormi numa praça, eu sei o que é começar, não do zero, do negativo. Uhum. Então, que eu sempre fiz, eu aproveitei qualquer oportunidade que eu tivesse de estar próximo de uma pessoa com maior cultura, maior educação, para absorver tudo que eu pudesse. Eu sempre entreguei 10 vezes mais, pelo menos, do que eu estava sendo paga. Perfeito. Eu nunca fui desleal a ninguém que me deu uma oportunidade de emprego. Como eu cresci tão rápido? Aplicando esses princípios que eu estou falando para vocês, mesmo sem o conhecimento de Deus. Como aceleraria esse processo? Sem sombra de dúvidas, encontrando Deus, seguindo os princípios bíblicos. Hoje eu consegui esse equilíbrio porque hoje eu tenho Deus como rei na minha vida. Perfeito. E Ele me deu a paz que eu não tinha. Ele fez o sobrenatural acontecer que eu, na força do meu braço, não acontecia. Mesmo que eu tenha sucesso há muitos anos, mas o sobrenatural só vem dele. E só vivendo, sem religiosidade. Tem inúmeras religiões, eu sou cristã evangélica, claro que obviamente, eu indico para vocês isso. Mas o princípio, comece lendo a Bíblia, comece procurando Deus e os princípios bíblicos. É um livro milenar que tem tanto sucesso há tantos anos, ajuda tantas pessoas, que inclusive há muitos empresários que nem sabem que aplicam esses princípios e têm sucesso. Perfeito. Todo princípio, ele traz uma promessa. Então, seguir esses princípios. Por exemplo, uma babá que tem filhos. Uau, é um sacrifício e tanto. E eu fiz isso. Eu tenho 2 exemplos muito claros. Eu criei meu filho mais velho, os primeiros anos da vida dele, dava banho, cuidava, fiquei próxima dele o tempo todo. Eu tive que deixá-lo para poder avançar com uma empresa, que eu tive que viajar o Brasil todo, na fase dos 9, 10, 11, 12, 13 anos. Criou um estresse familiar, criou um afastamento nosso. Mas hoje, que eu vejo meu filho uma vez por semana, estou mais próxima dele do que nunca. Porque eu aprendi que o quê? Quando eu aplico os princípios familiares, os valores, a base valor, Isso. a qualidade é mais importante do que a quantidade. Perfeito. E é claro que é uma gratificação financeira por esse sacrifício. E é o jeito, gente. A gente quer sair dessa realidade. Você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer sair do aluguel, você precisa pagar o preço. Se você não tem filhos, melhor ainda, aproveita essa oportunidade, aprende outra língua. Uma babá, ela acaba tendo tempo ocioso, entre aspas, dependendo da função. Se Sim. cuida da casa, cuida do bebê, é um trabalho muito... deixa eu corrigir minha fala, não é tempo ocioso, não, pelo contrário. Esse babá É cansativo. muito sim. cansativo. Mas hoje a gente tem fone de ouvido, tem ferramentas que eu posso ficar com o bebê balançando. Eu ficava 1 hora e meia com meu filho, balançando para ele dormir. A babá ficava 1 hora e meia, 2 horas com ele balançando para dormir. É um tempo que eu posso, com o fone de ouvido, estar estudando, estar aprendendo. Tenham ambição de vocês sonhar mais alto, porque essa mentalidade vai fazer vocês entender que vocês estão num processo ali como babás, Perfeito. mas que vocês podem estar usando essa preciosa oportunidade, porque o salário é muito bom, Sim. né? Muito puxado, muito trabalho, mas aproveitar essa oportunidade, economizar, aprender, observar os patrões, aprender com eles para amanhã ter seu próprio negócio, se independizar, ter sua casa. Então, Sim. olhar, eu sempre falo que qualquer pessoa que é empregada, ela deveria olhar com um olhar de empresária. E eu sei que é difícil, talvez estou falando um linguajar que a pessoa fala, sou babá, como você é empresária? Sim. Gente, é assim que eu saí da favela. Você tem que sonhar grande e se achar que você vai chegar lá. Então, você está babá por um período e algumas babás, é o sonho delas da vida toda ser babá e tá tudo certo. Isso. Eu tinha uma babá que tinha um super carro, tinha um apartamento top e ganhava muito bem. Que salários que
que pessoas fazem faculdade, trabalham anos, não conseguem. Isso. Então, e um trabalho maravilhoso, muito bem pago. Se a pessoa quer ficar como babá a vida toda, excelente, porque é muito bem remunerado por isso. Mas se tem sonhos muito grandes, é entender que é a melhor das oportunidades, é o melhor dos empregos, estão cuidando da parte mais preciosa de uma família e que através dessa ambiência, desse trabalho, elas podem crescer. Basta você ter um sonho, um Isso. plano para isso e correr atrás. É fundamentalmente isso. Agora, e com relação aos pais, né, que acho que vocês estavam ali Isso, falando dos pais. também, como é que eu consegui o equilíbrio hoje como mãe? Eu errei muito, gente. Eu coloquei primeiro empresa em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, porque naquela época mais nova, eu achava que eu estava fazendo isso pelos meus filhos. E no fundo, eu estava. Poderia ter dosado menos? Poderia, mas eu tinha que pagar aquele preço naquele momento. Hoje eu tenho alguns amiguinhos do meu filho que o pai talvez não dosou menos do que eu, realmente totalmente ausente, e deu muitos problemas com os filhos. Eu sempre, mesmo que o tempo fosse curto, eu dava muito amor, qualidade. Mas na medida do possível, se olhasse olhando para trás, eu poderia ter feito diferente. Deveria ter dosado um pouco menos. Eu usava celular na presença deles, é uma coisa que eu falo para os pais: abolir. Chegou em casa, esquece o celular. Eu chego em casa, esqueço o meu celular. Hoje, com a maturidade que eu tenho. Mas naquela época, meus filhos falavam comigo e eu não, é o cliente, é a empresa. Eu estou fazendo por eles. Sim. Eu achava que eu estava fazendo por eles. Então, são coisas pequenas. Pequenas atitudes que fazem total diferença na qualidade de relacionamento com os filhos. Total. Tá? Buscar na escola. E é a busca deste equilíbrio mesmo. Porque Sim. eu acho que uma das maiores preocupações dos pais hoje é justamente o fato de ter que trabalhar fora, com outras atividades, não dar o suficiente para o filho em termos de atenção. E, na verdade, o que você também está trazendo é que, e que a gente já falou bastante aqui nos nossos encontros, é que não é o tempo no relógio. Né? É o tempo de verdade, de qualidade. Então, não importa o quanto você ficou fora, quantas semanas você ficou, mas no seu retorno, se tiver um retorno de qualidade, sem celular, olho no olho, conversa, saber ouvir, que eu falo, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, a gente precisa saber ouvir o outro. E muitas das vezes a gente não sabe ouvir nossos filhos. A gente só quer falar, quer transmitir as normas, as regras, a educação, e come assim, pega assim no garfo, amarra o sapato certo, põe roupa limpa, arruma o guarda-roupa, arruma a cama, e a gente vai sendo uma máquina de dar ordens e não uma máquina de ter uma boa relação com o outro. Né? Normalmente, essa acaba sendo a função dos pais. Sim. E esse equilíbrio que você fala, eu acho que acalma muito o coração de muitos pais, muitas mães, que é ele saber que ele consegue, de fato, dar a palavra para o filho, saber ouvir o filho e ter este tempo de qualidade ameniza muito a dor no peito que talvez ele possa sentir por se cobrar demais. Sim. Né? E hoje tem muita ferramenta. Muita ferramenta. Você pode ligar de vídeo. Você fala um ponto importante, ouvir. Isso. Eu ligava, oi, tudo bem? Tudo bem? Superficial. Hoje eu pergunto, aconteceu alguma treta na escola? Tem alguma fofoca da escola? Assunto interessante para ele falar. E começa a falar. Isso. Que é uma bobagem. Ah, fulano falou que Bia tirou... também tem uma técnica dessa, né? Eu tenho uma parecida, agora. porque a gente não sabe que você pergunta... Você pega eles na escola, eu pego muitas vezes os 3 juntos. Você pega na escola, foi tudo bem seu dia? Sim. Pronto. Que tipo de relação, de conversa? Ah, então tá bom, filho. Aí cada um vai pro seu celular e acabou. Sim. Mas eu sempre busco também me aperfeiçoar nas suas técnicas, que Pega a dica, hein? que, assim, teve algum fato curioso hoje, Aham. que é o que você falou. Me conta uma curiosidade, o que aconteceu? E muitas das vezes, durante o jantar, que eu também não fico com o celular, eu Excelente. abomino o celular, eu pergunto para eles o que eles fizeram de bom pro outro.
Você que fez bom. alguma coisa Vou copiar. de Pega bom? mais uma aí. Você quem fez alguma coisa de bom para um outro ser humano hoje na escola? Olha, que lindo. Porque, e muitas das vezes a gente anota em post-it, depois começa a ler os posts, depois que depois que o bol enche, né? A gente começa a pegar os posts. Nossa, eu ajudei meu amigo que caiu. Aí o outro, nossa, tem minha lindo. amiga autista na sala, ela começou a chorar porque ela gosta de um menino. Eu fui lá e acolhi e dei carinho para ela. Então, Uau. no momento de jantar, onde você não tem que ter assunto, porque criança hoje, você pergunta qualquer coisa de sim ou não, acabou Acabou. o discurso, É. acabou o diálogo. E é interessante a gente estar falando aqui de situações que, para muitos, né, que a gente sabe, infelizmente, mas isso é algo tão simples. Só que é esse algo tão simples que as crianças, os adolescentes e até os adultos, muitas vezes, estão precisando. E por isso que a gente está vendo muitas empresas, muitas pessoas voltando agora ao assunto do humanizar. Isso. Porque as pessoas estão cada vez tão frias e, como diz na Bíblia, né, que o mundo se esfriaria. Então a gente está vendo tanta essa frieza do ser humano, essas pessoas tão distantes, que até para você falar oi, curtir, né, tudo tão mecânico, que agora tá todo mundo voltando a isso. Então pensa, se você não tá fazendo isso, alguém tá fazendo lá com o seu filho, Isso. né, alguém que talvez não seria ideal que fizesse, né? Sim. Eu acho que é esse olhar mesmo, né? Que é muito, Sim. muito gratificante, que é o que você traz bastante aqui como Sim. aprendizado. E desperta. O que você falou para as profissionais é realmente muito inspirador, Jenny, porque você. É diferente quando você tem o conhecimento da causa. Então, você realmente teve a necessidade. Você passou aquilo que muitas também já passaram ou muitas estão passando. Sim. E traz como uma luz de esperança para elas. Porque fala, olha, eu tô aqui, nossa, ela tá aí, ela é empresária, ela conseguiu, foi sorte. Não foi. Então, a sorte foi o trabalho suado, ficar sem seu filho, ralar, dormir na Muitas praça. noites sem dormir. Muitas noites sem dormir. Então, esse é um brilho que você traz aí. E aí você também complementa com a espiritualidade, sem dar nome aos bois, né? Que a gente fala, não precisa necessariamente seguir uma Sim. religião, mas a espiritualidade faz diferença. Quando a gente fala de caixinhas, né? Os equilíbrios, se a caixinha tem que estar equilibrada, que eu não acredito muito no equilíbrio das caixinhas, mas você conseguir, né? É igual falam no circo, né? Quando tem no circo aquela Os pessoa pratinhos? que tem os pratinhos que tem que ficar lá equilibrando todos para não cair. É impossível na vida hoje a gente manter esse tal do todos os pratinhos equilibrados. Sim. Mas, de uma certa forma, serve como norte para a gente se guiar, porque também senão a gente não tem muito parâmetro para onde seguir, Sim. né? O que você hoje, Jenny, acha de mais desafiador no seu dia a dia? Então, você conseguiu chegar nesse equilíbrio, né? Que a gente fala que às vezes desequilibra, Sim. mas volta. Mas o que no seu dia a dia hoje você acha mais desafiador, até para dar um próximo passo de carreira, ou até qual que é o próximo passo do seu filho menor, que você já tem a experiência do maior, mas quais são os seus medos e seus desafios? Então, ou na sua relação com seu esposo, enfim, o que você vê hoje de mais desafiador como ser humano para você? Eu estou numa fase de expansão da empresa e expansão geográfica. E isso requer muito viagens. Então, esse equilíbrio que eu conquistei com algumas práticas, né? Tá. Prática como conseguir. Hoje eu consigo buscar meu filho todos os dias na escola, que para mim foi minha definição de luxo e foi porque eu decidi, porque nunca dá tempo, nunca poderia. E eu percebo a importância e uma das dicas até que eu dou, não pode buscar todos os dias, porque nem todo mundo pode. Isso. Hoje eu posso, mas por anos, meu filho, ele tinha 9 anos, eu nunca tinha buscado na escola. Olha isso. Levado um par de vezes. Então, eu não podia, eu ficava viajando. Então, hoje eu indico um dia no mês. Tira um dia na agenda, o dia, paga a hora, as horas que tiver para cá, vou buscar. Vou levar. É um dia muito... A buscar na escola é muito importante, especial. muito especial. Então, isso me dá um pouco de medo, um desafio para mim, porque eu conquistei esse luxo. Agora, cheguei lá. Eu posso levar meu filho buscar todos os dias. Isso. É isso que
me dói um pouco quando eu Tá. penso em viajar de novo, outras viagens internacionais que eu tenho que fazer. Tá. Eu fico fora 15 dias, 20 dias. Esse é meu maior desafio. Voltar num novo equilíbrio. Encontrar o Perfeito. equilíbrio sem que isso prejudique a empresa. Tá. E é tudo um desafio, tudo um né? desafio. A gente nunca chega lá. E o mais legal de tudo isso que você está falando agora é que são curvas, né? A gente vive na montanha-russa. Então, quando a gente chega lá e fala, nossa, agora eu tô. Vai aparecer. Quando a gente tem esse propósito, tem esse caminho, até com o Sim. espiritual e tudo mais, que é esse link do universo junto com a gente, as coisas acontecem na nossa vida. E aí, você já conseguiu aquilo, vai ter um outro desafio, um reequilíbrio que você vai precisar fazer. E a vida é Sim. assim. Sim. Então, é importante realmente a tua cabeça tá tranquila para esse novo desafio e você se reencontrar novamente. E muita conversa. Isso eu descobri também. É outra dica que eu dou reforçar nos seus filhos ele expressar os sentimentos. Isso mudou muito a minha realidade familiar, tanto que quando eu erro com meu filho, ele me chama, mãe, vem cá, vamos ter uma conversa. Senta aqui do meu lado. E ele abre os sentimentos, chora, fala tudo. Antigamente não, ele ficava de cara fechada, chorava, eu não entendia, ou não fazia, ou nem chorava. Então, esse conversar permite a gente criar soluções em conjunto. Isso. Porque criança, ele às vezes, ele não entende o porquê você está tomando aquela decisão, por que você tem que viajar. Ele entende que você está abandonando ele. E ponto final. Então, essa conversa, muita explicação, cumprir os combinados. Perfeito. Tô viajando, mas eu te ligo de vídeo. E fazer. Hoje tem tanta ferramenta. Então, Isso. principalmente isso que eu acho que eu vou usar nessa nova fase, desses novos desafios que eu tenho aprendido e que eu não sabia antigamente. Graças à tecnologia também, que ajuda demais. Com certeza, com certeza. E é difícil, por exemplo, para mim. Meu marido várias vezes já falou: não, fica em casa, chega, você não precisa. Mas eu preciso, né? Quando a gente fala do propósito, eu preciso para mim, né? Cabe a realização, a realização também de pessoal. muita coisa, né? Exato. Dos seus porquês, né? Dos seus porquês. Mas é isso, faz né? parte. Agora, quando a gente pensa, que bacana que você vai trazendo bastante insumo para os profissionais. Quando a gente fala das ferramentas que a gente tem hoje de conversa, que a conversa realmente acho que é algo que diferencia as relações humanas. Tudo. Eu acho que realmente faz diferença. Eu falei em um outro momento para as meninas, para as babás, o quanto é importante elas terem uma reunião de feedback com as patroas. Excelente. Uau, não tinha isso. Se eu tivesse. Por quê? Porque muitas das vezes a mãe viaja 15 dias, 20 para o exterior e ela fica com o filho. Sim. Ela que está cuidando da criança, Sim. com a avó, enfim, com o pai e tudo mais. E o quanto é importante ela passar para essa mãe as dificuldades que ela está tendo com aquela criança. Quais as Não guardar para ela. Exatamente. Questora, E né? assim, o quanto ela pode agregar passando para uma mãe assim, olha, eu percebi que o seu filho está tendo dificuldade nos cálculos de matemática. Será que eu posso frequentar a escola nos plantões de dúvida para aprender como a escola ensina a matemática para o seu filho? Porque eu também não estou conseguindo ensinar. Uau. Então, o quanto essa conversa, porque às vezes vai passando 1 ano, 2 anos, e a mãe vira e fala assim, poxa, essa profissional não conseguiu ensinar nada, não conseguiu acompanhar as lições da escola, meu filho está de recuperação de todas as matérias. Que profissional é essa? Mas qual é a qualidade de conversa entre elas? Uhum. Que é a mesma conversa que a gente está falando de uma profissional com a criança. Saber entender e ouvir aquela emoção que ele está sentindo. E a mesma qualidade de conversa que ela precisa ter com a patroa dela. Excelente. No ambiente de trabalho, ou até com uma outra funcionária. Sim. Que fez uma fofoca, que ela não gostou. Então, muito difícil essa convivência entre vários funcionários. Muito difícil. E é o que você trouxe aqui. O próximo passo seu, que é o que você já aprendeu e muito com as crianças, é continuar nessas conversas para que você busque esse novo equilíbrio seu, né? Numa nova relação de desafios e tudo mais.
E, Dé, eu não te deixei falar hoje, né? Não, eu tô aqui só admirada, né, gente? Porque hoje eu saí da entrevistadora e tô aqui só vendo as duas falando, mas porque é muito... E é super rápido também, porque a gente já tá encerrando, E a gente né? tá Meu Deus do céu. encerrando, já acabou. Mas você tava falando de comunicação, e você também, consequentemente, e aí quando você fala também da babá, é ela entender o que é realmente, porque eu sei que muitas vão estar ali, não, mas eu não tô nesse nível de, eu vou ter que estudar lá na escola, eu sei, viu, Bia, porque eu já vi cada coisa já, não só de babás, mas de profissionais de diversas áreas. Nossa, mas eu vou ter que ir lá na escola para eu estudar, para poder passar para criança, mas não é a minha função. Vamos ver o que é, sabe, gente? Função, empatia, proatividade, fazer um pouquinho só a mais, porque você vai crescer com isso. Então, a gente está falando aqui de relações e não só profissionalismo, mas também de você entender que hoje tem até uma palavra, né? Não sei se é netwaving, agora eu tô falando. Netwaving. Que não é mais networking, que é o Isso. netwaving, que é você fazer sem esperar em troca. Você Isso. faz e de repente você tá ali naquela conexão e uma hora. Eu já acredito muito que Deus ele manda no momento que precisa cada um, mas fora do que Deus vai mandar, é o que você fez pelo outro e que o outro vai lembrar de você um momento. Isso. Ele vai falar, puxa, eu não vou trocar essa pessoa aqui por qualquer outro, à toa, né, Isso. de graça. Então, a gente tem que começar a ter muito isso, sabe, Bia? É o se dar mais, é servir mais Excelente. também, né? Para poder ser servido, talvez, por essa pessoa ou por outra lá na frente, que Deus vai mandar, né? Eu sou apaixonada por empreendedorismo, por estimular as pessoas a sonharem. Então, se eu puder dar uma palavra para você, babá, é dar teu melhor, porque a gente acha que não está sendo observado. Mas é o pequeno detalhe que faz a grande diferença. Isso. É aquele pequeno detalhe, porque não está, talvez, algumas babás é combinado, por exemplo, fazer a lição, ir na escola, outras não. Quando você faz o que não está combinado por vontade própria, isso tem um valor para a gente. A gente está ali observando essa proatividade tão valiosa e cada dia mais nos tempos de hoje. Então, invista em ser proativo, invista em amar o próximo, em fazer com o seu melhor, que isso com certeza vai trazer frutos. Não tem como. Eu só cresci assim, gente. Isso. Onde eu chegava, eu entregava vezes 10. Eu fazia de uma forma que era impossível a pessoa não me permitir crescer. Perfeito. Porque é nós que conquistamos nossas coisas. E a Isso. oportunidade a gente só perde para nós. Ninguém tira uma oportunidade de você. É só você que não deu o seu melhor. É difícil? Tudo é difícil. Escolha seu difícil. Então, você tem que... é difícil. Eu fiz faxinas também. Quantas faxinas não fiz? Eu fui camelo. De tudo que você pensar. Fui barman. Tudo eu já fiz. Só não fui babá. Quase tudo. Quase tudo. Mas, então, eu falo com propriedade, gente. Sonhe, queira crescer. Não fique na mesmice. Porque esse meu salário tá bom. Aí eu vou procurar outro emprego. Não, gente. O seu é o limite. Então, se comporte com uma mentalidade maior. Dê o melhor que você vai se destacar e vai crescer. Excelente. E se não for naquele lugar, vai ser em outro e Deus vai preparar. Ou a sua garra, né? O seu trabalho vai preparar, né? Aquele algo lugar ideal, onde né? ela quer estar. Se porque de comporte repente, hoje onde né? você quer estar mesmo. Exato. Já Ótimo. pensando no futuro. Então, o teu Isso. comportamento, tuas ações é de quem já está vendo o próximo passo. Então, Ótimo. faça. Sim. Que as atividades sejam feitas dessa forma. Sim, a gente está encerrando, mas vou deixar só um pequeno detalhe que acontecia comigo. Deixe. Todos falavam espanhol errado. E isso eu vejo que é assim, que é difícil, porque você cresce no meio onde fala português errado. E você chega e fala português errado. Gente, eu observava sempre isso, morando na favela, as pessoas que falavam errado, falavam, não quero falar direito, não quero falar com gíria, não quero... Como é que fala uma pessoa direito? E a gente não tinha YouTube, não tinha nada. Gente, você tem tanta ferramenta, fala, porque você nasceu numa região e fala um português errado, estude, se prepare, que
não há semente que você não plante que ela não vai frutificar se você não regar ela, se você não acreditar. Excelente. Acredita em vencer, eu saí de lá, então trabalhe para isso Perfeito, que vocês lindo. vão Ela tá dando conseguir. spoiler aí nos nossos temas próximos. E falando em português, é primordial que a comunicação e o falar português correto, principalmente cuidando de uma criança, faz muita diferença. Total Porque a criança diferença. vai sim observar o que aquela profissional fala e faz. Então é imprescindível que ela também saiba falar um português correto. Sim. E se ela não teve essa sorte de ter nascido em algum lugar que ao seu redor as pessoas falavam de forma correta, que ela tenha aprendido, que Como seja eu. agora que ela comece aproveitar a a aprender. oportunidade que a gente tá na era que tudo é mais fácil digitando, né? Muito. E falando, eu vejo minha filha muitas vezes querendo procurar alguma coisa no Google já pelo áudio e nem mais escrevendo. Sim. Então, Tem isso. até perde a escrita. Então, se você não tem a escrita, você não tem a fala. Então, começa a ficar muito, muito complicado esse aprendizado, mas é factível, é isso que a gente está falando. É Sim, complicado? sim. Ok, então é complicado para todo mundo, mas eu Tudo é complicado. Qual vai ser seu complicado. difícil, Tudo seu é. complicado? É. Tudo. Jenny, passa pra gente um recadinho final e seus contatos, para que as pessoas possam te seguir. Claro, sim. Enfim, porque é tão gostoso te acompanhar, é tão gostoso ver o brilho nos olhos que você tem, o autocuidado, esse prazer de vida mesmo que você traz. E queria que mais pessoas aí te acompanhassem nessa tua trajetória. Obrigada. Bom, vou deixar 3 recadinhos, Tá. resumindo para vocês babás. Acreditem nos seus sonhos, o seu limite, se agarrem a essa oportunidade para vocês voar e realizar seus sonhos. E a vocês pais, pai e mãe, lute também, acredite no seu sonho de chegar no equilíbrio, de ter a família que você queria lá no começo e que é desafiador a gente chegar lá. Coloquem ambos, babás e pais, Deus em primeiro lugar, que Ele é realmente o que realiza todos os nossos sonhos. E, gente, bom, Perfeito. para quem quiser me seguir, eu vou deixar aqui o meu Instagram, é Jenny Garzon, Jenny Garzon, Garzão, com Z. com Z. J, 2 N's e 1. Mas não é pelo Paulo Marçal, é porque não tinha, Tinha outra para não colocar. tinha Tá. nada contra, lógico, mas não é por isso. Não. Não sou nada digital. E é isso, gente. Um prazer estar aqui. Eu que Muitíssimo agradeço. obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Jenny, Muito pelo gostosa essa tempo. Eu troca. sei que é muito difícil aí a questão de agenda, mas Imagina, deu super certo. Eu te prazer. agradeço muito, muito obrigada pelas trocas. Obrigada a E vocês, obrigada é pelo muito papo bom. gostoso. Vamos olhar ali para a câmera do meio do Matheus para a gente falar tchau para a galera que está acompanhando a gente. Beijo a todos, obrigada e até o próximo episódio.